Certa vez me perguntaram, em um lugar bem agradável, chamado do Tesouro, o que eu era mais, ou na verdade, mais apaixonado além da Thaisa, naquela época, né? E a resposta, né, foi um professor meu, pastor André Cummins. Ele é missionário americano e está no Maranhão, nesses últimos tempos. E eu falei a pregação da palavra. E coube, né, a mim trazer a meditação de hoje, uma reflexão. Nós já temos ouvido sobre os cânticos de romagem nessas últimas quartas com Deus, e nós hoje vamos tratar do Salmo 126. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias nesse Salmo, o Salmo 126. Eu estava preparando uma mensagem no Salmo 121 para pregar num domingo de manhã. Aí os pastores começaram uma série nos cânticos de romagem. Aí quebrou toda a minha programação, certo? Aí eu bolei outro texto, né? Pensei em outro texto. Aí essa semana o pastor, você pode pregar no Salmo 126? Opa, beleza, pastor. Pediu para jogar, eu tô dentro. E aí eu vou usar da argumentação do Jonas Madureira. Quanto tempo você leva para fazer um sermão? Certo? Quanto tempo vocês acham que leva para fazer um sermão? Vocês têm ideia ou não? Uma semana? Um mês? Um ano? Leva uma vida toda. Leva uma vida toda. E não é fácil estar aqui na frente, não é fácil a gente poder abrir a palavra e, principalmente, como eu falei, né? Minha esposa está aqui, vocês estão aqui, mas principalmente Deus está aqui. E o fato de Ele estar presente, isso nos faz com que isso seja cada vez mais importante. E eu tenho encarado a pregação como algo muito importante, mas como um ato de adoração a Deus. Eu gostaria de adorar ao Senhor nesse momento com vocês. E vamos ler o texto, primeiramente, depois vamos orar, para que nós possamos refletir e meditar nesse texto tão valoroso da palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Santíssimo Deus, eis aqui a Tua palavra. Eis aqui os meus irmãos. Eis aqui a minha vida, Deus. O Senhor sabe que no nosso caminhar eu tenho sido, ó Deus, muitas vezes desobediente, muitas vezes relapso com algumas coisas, eu deixo, ó Deus, muitas coisas por fazer, mas a Tua palavra tem muitas vezes, ó Deus, e na verdade em todas as circunstâncias, tem feito parte da minha vida. E eu te peço, ó Deus, que com a Tua misericórdia, com a Tua graça, nós possamos
falar do Teu Evangelho hoje, falar desse salmo tão lindo, ó Deus, que nós encontramos aqui. Nós Te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vocês acharam que não tinha esboço, né? Olha o tamanho do esboço. Tá vendo? Essa apostila aqui é uma saudosa memória, ou na verdade uma saudosa lembrança que eu tenho da época do seminário ainda, e de um saudoso professor que já está com o Senhor na glória, certamente cantando em hebraico, né, porque ele era perito nisso. E depois eu deixo os irmãos só olharem, tá? Essa aqui eu não empresto para ninguém. Brincadeira à parte, mas o pastor Marcos Wilson, Thaisa conheceu também, foi nosso professor no seminário de poesia hebraica. E os salmos, eles são poesias. Alguns deles até nós cantamos, e a ideia dos salmos é que eles fossem cantados. E eles têm umas características, ou eles são classificados de algumas maneiras. E os salmos que estamos estudando nesse tempo são os cânticos de romagem ou cânticos de degraus, mas esse em especial ele tem uma outra classificação além dessa, que é um hino de Sião. É um hino que fala a respeito da cidade de Deus ou do monte de Deus. Quando nós observamos os cânticos de romagem ou as pessoas que estavam à volta ali, eles adoravam aos seus deuses nos montes. E o Monte Sião, ou o Monte Elá, em Jerusalém, ou ali perto de Jerusalém, ele era a representação, ou o monte que o povo de Deus tinha como referência. E é interessante que o Salmo ele começa da seguinte maneira: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esse salmo, ele é um salmo pós-exílico, que ele lembra a alegria da libertação, e é baseado nisso que ele dá início. Imagina você passando por um cativeiro, no caso, o povo de Israel passou pelo cativeiro babilônico, provavelmente é esse cativeiro que o salmo ele menciona, e Deus restaurou a sua sorte, Deus os trouxe de volta para casa. E eles puderam então chegar ali em Jerusalém, voltar para a sua terra, e é como se fosse um sonho. Sabe quando acontece uma coisa muito boa na sua vida e você fica assim, meu Deus, você parece que está sonhando, você parece que está em êxtase, você fica como se não soubesse. Quando acontece alguma coisa muito boa comigo, às vezes eu fico pensando assim, poxa vida, isso está acontecendo comigo mesmo? É verdade? É algo que é tão bom, tão maravilhoso, que você fica assim, sem conseguir nem explicar. Aí a melhor maneira que a gente pode falar é, não, estou sonhando. Me belisca aí, né, para ver se eu estou sonhando mesmo, porque, não faça isso não. Eu não sou daquele tipo de pregador que fala assim, ó, sabe o irmãozinho que está do seu lado aí? Não faça isso não. Cutuca ele aí, não, você pode deixar. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Imagina, a restauração de Israel foi tão importante, foi tão grande, aquilo que aconteceu na vida daquelas pessoas foi tão marcante, que as outras nações perceberam isso. Muitas vezes, aí você vai ver que eu já vou aplicando, porque a gente hoje é um salmo para de refletir, não é para ser tão técnico assim, no ponto de a gente tentar esmiuçá-lo e tudo mais. Sabe quando as pessoas veem na nossa vida que algo bom tem acontecido e elas falam, olha só, como que isso está acontecendo?
Quando, né, no cativeiro babilônico, o povo, né, estava ali, nós sabemos que Daniel serviu a Deus fielmente, os seus amigos também, e no fim das contas, até o próprio rei Nabucodonosor, ele acabou reconhecendo a grandeza de Deus. E aqui se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí o salmista ele fala: com efeito, grandes coisas o Senhor fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O que esse salmo ele quer dizer? Ou como que a gente pode dividir esse salmo? A primeira parte, dos versículos 1 até o 3, onde nós já lemos, ele recorda a libertação no passado, ou de algo que aconteceu no passado. Algo que eles tinham vivido e agora estão desfrutando das bênçãos de terem passado por isso. Dos versos 4 até, ou dos versículos 4 até o versículo 6, eles pedem uma semelhante libertação no presente. Parece que eles estavam passando por uma nova circunstância que era difícil para eles. Olha só o que o Salmo o Salmo 126, 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eles parece que estão sofrendo novamente. Eles agradeceram a Deus pelo fato de terem sido libertos e agora parece que eles pedem uma nova libertação, uma nova salvação, algo. O que isso quer dizer? Que os problemas eles sempre vão existir. Quando você sai de uma circunstância difícil, outra certamente pode vir a acontecer. A gente muitas vezes fica com medo, fica receoso. Poxa vida, eu vou falar por minha família, né? A gente agradeceu a Deus hoje pela vida da minha tia. A gente tem passado por algumas lutas, né, em relação à saúde, a questão, né? Primeiramente foi minha avó, depois foi minha mãe, agora minha tia. E Deus vem trabalhando na nossa vida de uma maneira tão especial que a gente só tem a agradecer. Mas parece que quando você se livra de uma coisa, de uma situação difícil, aparece outra. E aparece outra. Jesus ele disse que a gente ia ter aflições nesse mundo e a gente poderia ter bom ânimo porque ele já venceu o mundo. Mas antes de você pensar que a gente já vai terminar a mensagem, eu gostaria que você fosse comigo lá em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Aí o Alan que me perdoe. Novo Testamento é a minha outra paixão, né? Depois de pregar, o Antigo Testamento para mim ele é muito importante, muito fundamental, porém eu tenho um prazer imenso no Novo Testamento. Não tem. Aí eu trago para cá que é a minha zona de conforto, né? Para me ajudar. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio em parte, ou que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião, olha só, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Até aqui por enquanto. O povo de Israel, ele tinha altos e baixos, certo? Altos e baixos. O motivo deles passarem por dificuldades ou por estarem passando por um cativeiro, como eles passaram no cativeiro babilônico, foi por conta de falta de fidelidade da parte deles, por causa de pecado, por conta de situações que eles realmente não fizeram a vontade de Deus e os levaram a isso. Só que nesse texto, nós vamos observar que Deus, ele permite que esse endurecimento venha em parte a Israel, porque ele tinha um propósito maior lá na frente. Ele tinha um propósito de que todas as outras nações pudessem também conhecer a Deus. Quando nós negamos aos outros, a nossa, vamos dizer, a nossa responsabilidade, que é pregar o Evangelho, de alguma maneira Deus move céus e terra para que a gente faça isso. Se o teu objetivo aqui no mundo, e esse é o nosso objetivo, é pregar o Evangelho, e você não está fazendo isso, pode ter certeza. Deus vai colocar isso em pauta e isso vai ter que entrar na sua agenda. Isso vai ter que entrar na sua agenda de alguma maneira. Porque é para isso que nós existimos aqui, por isso que nós estamos aqui ainda. Não é porque... Senão a gente se converteu, entregou a vida a Jesus, só para o céu, acabou. Aí era fácil. Lembra lá que as nações observaram e falaram: grandes coisas o Senhor fez por eles. Olha o que o texto aqui continua dizendo. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Ou seja, o povo de Israel são inimigos agora por conta do Evangelho de Deus, por conta dos romanos, ou por causa dos irmãos da igreja de Roma. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Se você quiser ouvir a respeito desse assunto, vá para a EBD, tá? Eu não vou tratar desse assunto aqui agora. E é um convite para vocês aí, quem está matriculado em Romanos, Se não, só na próxima turma. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus permitiu que eles pudessem ir para o cativeiro babilônico, os libertou, e agora as nações glorificavam a Deus por conta da restauração, por conta do livramento que Deus tinha dado para eles. É isso que está acontecendo também em Romanos. Esse é o modo como Deus age, é o modo como Deus trabalha, pelo que eu consigo observar nas Escrituras. Observa comigo no versículo 12 do capítulo 11, aí, que você está aberto aí em Romanos capítulo 11. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Se os israelitas, tiveram ali por conta do seu abatimento, por conta do seu endurecimento, por conta da sua transgressão, eles tiveram
as outras nações foram abençoadas, né, porque o evangelho chegou para as outras nações, ou Deus, na sua infinita misericórdia, ele os levou a essa compreensão, quanto mais a sua plenitude. Aí eu peço para você voltar comigo lá em Salmos 126, verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Ou seja, eles estão pedindo novamente uma libertação. Eles estão pedindo novamente que a sorte deles possa vir a acontecer. Você observa aqui que esse salmo ele apresenta uma seguinte sequência: sofrimento, livramento, aflição, salvação. E quando você observa, falando sobre as torrentes no Neguebe, Israel é 80% deserto. Imagina você ter um lugar onde possa vir água para que você venha a se refrescar, ou você tenha agora um refrigério ali, ou porque você possa ser abastecido por conta daquilo que para aquilo que você precisa fazer. E aí eles pedem, olha Senhor, como as torrentes do Neguebe, ou como os rios que saem do sul, eles alimentam essa terra, que o Senhor possa restaurar a nossa sorte. Que o Senhor possa fazer com que as nossas vidas sejam abençoadas novamente. E aí, os salmos também têm uma característica, que é o povo de Deus abrindo o seu coração, mostrando a sua alma. O primeiro hino que nós cantamos, falar com Deus, é um privilégio falar com Deus, abrir a alma ao coração, abrir a alma ao Criador. Os salmos, eles têm essa propriedade. Não é Deus falando com o seu povo, mas o povo falando com o seu Deus. E aí eles mostram o tanto de sofrimento que eles estavam passando. Eles falam, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Muitas vezes, o medo ou as circunstâncias, elas nos travam, elas fazem com que nós paremos, que a gente fique paralisado. Mas esse texto, ele mostra que nós não podemos deixar de fazer aquilo que temos que fazer. Os que semeiam, eles continuam trabalhando. Talvez com pouca água, com pouco recurso, ou com até pouca fé. Mas eles continuam fazendo. Eles continuam falando, eles continuam semeando. Com lágrimas. Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eles falam, Deus, restaura a nossa sorte. Nós estamos precisando do Senhor, do seu refrigério, precisando da água que vem de Ti. E Jesus é essa água viva que nós conhecemos. Os que semeiam com lágrimas, nós sabemos que um dia nossas lágrimas vão ser enxugadas, mas ainda nós temos elas. E precisamos reconhecer essa realidade em nossas vidas e ao ponto de falar assim, nós ainda vamos chorar aqui, mas nós não podemos parar, porque a promessa é que nós vamos com júbilo ceifar. Nós vamos colher. Um dia nós vamos colher.
Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, como nós cantamos aqui ainda há pouco também. Mas nós vamos colher. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então, o Salmo, ele é uma expressão da alma do seu compositor. E aí, nós podemos tirar algumas lições disso. Nós vimos lá em Romanos que de Sião virá o libertador. E isso vai acontecer na plenitude dos gentios. Nós não sabemos quando, mas quando Deus terminar o seu tempo de tratamento com o seu povo, agora a igreja, os gentios, nós que não somos judeus, Ele vai voltar e Ele vai libertar o seu povo. É essa salvação que nós esperamos. Nós já desfrutamos um pouco disso. Quando nós trabalhamos para o Senhor, nós temos alguns privilégios. Nós já colhemos alguns frutos. Os irmãos podem... o semear seria fazer boas obras, ofertar, edificar o templo do Senhor, ou edificação, do templo do Senhor, no caso, plantar igrejas, fazer coisas que agradam a Deus, evangelizar, falar do amor de Deus. Isso seria semear. Até que um dia nós ou venhamos a simplesmente morrer, mas nós temos a certeza da ressurreição em Cristo também. Interessante falar sobre isso agora. O meu professor morreu. Ele não está aqui, mas ele me deixou um legado. Nós podemos deixar isso para outras pessoas também. Podemos compor salmos. Podemos, através das nossas vidas, deixar algo para que as pessoas possam olhar e falar assim: olha, aquela pessoa ali semeou, chorou e, no fim das contas, colheu aquilo que ele plantou. Deus, ele fala para a gente plantar. E ele fala: aquilo que o homem plantar, ele vai semear. Eu espero que essa exposição desse salmo possa ter trazido para você a confiança de que Deus está observando as nossas lutas, observando as nossas lágrimas, e que Ele vai restaurar nossa sorte. No seu tempo, Ele vai fazer isso. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque nós aprendemos que podemos chorar e que o Senhor tem observado essas lágrimas. Nós não somos merecedores de tamanho amor. É pela tua misericórdia, como nós vimos ali em Romanos, que o Senhor encerrou a todos na desobediência, mas também encerrou a todos na misericórdia, para que nós pudéssemos alcançar tão grande salvação em Cristo. Muda os nossos corações, ó Deus. Não nos permita que nós paremos, que ficamos, ó Deus, paralisados com as lutas que enfrentamos, mas que possamos continuar, ó Deus, caminhando, perseverantes, firmes no Senhor. Os salmos, ó Deus, nos ajudam
a saber que temos lutas, mas principalmente a saber que temos um grande Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nos ensina a andar com o Senhor. E é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.